Olá, eu sou Cláudio Santos Jesus, pastor da Igreja Presbiteriana do Glória, Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje eu gostaria que nós dessemos continuidade à nossa exposição na carta, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos ler o capítulo 2, versos 1 ao versículo 8. Diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido na figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Na semana passada, nós expomos o capítulo 1, versículo 27 ao versículo 30, onde falamos sobre a unidade cristã como uma evidência de que estamos vivendo de modo digno do Evangelho. Hoje gostaria de, à luz do capítulo 2, versos 1 ao 8, falarmos sobre Cristo, o nosso maior exemplo de humildade. Como Cristo demonstrou ser o nosso maior exemplo de humildade. O apóstolo Paulo responde, mostrando para nós aqui nos versos 6 ao 8 do capítulo 2. E o apóstolo Paulo diz que Cristo demonstrou ser o nosso maior exemplo de humildade, esvaziando-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, sendo reconhecido em figura humana e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo inicia esse capítulo falando ainda do assunto, do contexto próximo anterior, de Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30, que é a questão da humildade, contrastando o que os filipenses deveriam ser em Cristo e o que alguns deles estavam, na verdade, sendo. Ele então argumenta com o que os estudiosos chamam aqui a base da unidade. Segundo os estudiosos, esses pilares objetivos são a exortação em Cristo e a comunhão do Espírito, como registrado aí no versículo 1 do capítulo 2. Esses pilares devem nortear a vida da igreja, a fim de que a consolação e o amor, e a consolação de amor e os entranhados afetos e misericórdia, que são aí pilares chamados por eles de subjetivos, conduzam a igreja em progresso por meio da unidade que Paulo havia já tratado com eles no capítulo anterior, como afirmamos. Segundo que o reverendo Hernandes Dias Lopes, a exortação em Cristo aqui de Filipenses capítulo 2, versículo 1, tem a sua origem na palavra grega paraklesis, que sugere que há uma obrigação colocada sobre os filipenses, oriunda diretamente da sua vida comum em Cristo, para trabalharem juntos e em harmonia. Se eles observassem a consolação em Cristo, seriam persuadidos a viverem encorajados à mútua consolação de amor, o que envolve expressar amor até mesmo por aqueles que não são dignos dele. E não somente isto, mas eles também deveriam viver em comunhão do Espírito, expressando por meio da comunhão da igreja que de fato estavam por meio do Espírito unidos a Cristo. E por fim, o apóstolo Paulo afirma que eles deveriam expressar que estavam em Cristo, demonstrando entranhados afetos e misericórdia. Esses entranhados, o termo original significa sede das paixões mais extremas, fala de entranhas mesmo, consequência de um coração cujo qual reside a piedade e a misericórdia, um coração compassivo. Em suma, traz a ideia de viverem de maneira graciosa.
A maneira que Paulo inicia o verso 2 do capítulo 2 de Filipenses aponta para uma necessidade de quem está em Cristo. Unidade. A unidade é uma necessidade para aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo e viver em intriga, e viver em oposição, não condiz com a realidade do Evangelho. Portanto, o apóstolo Paulo inicia esse verso 2 falando: completai. Os irmãos de Filipos aqui, eles eram também objetos da causa da alegria de Paulo. Alegria essa que consistia no fato deles viverem em unidade. O pensar que Paulo se refere aqui no versículo é o pensamento modesto. Não pensar de si mesmo além do que é permitido pela modéstia. E nós encontramos o apóstolo Paulo falando acerca disso também para os crentes de Roma, em Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pensei de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo medida da fé de que Deus repartiu a cada um. Portanto, essa era a orientação de Paulo até mesmo para os crentes de Roma. Não pensar de si mesmo além do que convém. Então o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos também aqui de Filipos. Os irmãos precisavam estar em harmonia, no mesmo amor, mesmo sentimento, unidos de alma. Paulo estava desejoso que os filipenses estivessem unidos em suas afeições, um em Cristo, em todos os desejos. Os pensamentos e sentimentos aqui têm a mesma origem, a comunhão do Espírito. Para Paulo, a unidade entre os irmãos completaria sua alegria, pois ele já havia observado neles elementos essenciais capazes de fazer com que pessoas diferentes se unam em prol de uma mesma causa, que são aí a cooperação e perseverança, no capítulo 1, versículo 5, a graça, capítulo 1, versículo 7, e o amor, capítulo 1, versículo 9. Então, Paulo passa a lhes apresentar sentimentos que são extremamente nocivos à unidade da igreja, que poderia demonstrar, antes de tudo, falta de comunhão com Cristo, que são aí o partidarismo, que é a perseguição egoísta do ofício político através dos meios injustos, o egoísmo, e Paulo exorta para que eles fossem um em Cristo, não se colocando acima do outro, ou seja, vivendo de forma egoísta. O apóstolo Paulo mostra de forma muito clara também que eles não deveriam vangloriar-se, viver de forma vã ou sem fundamento, autoestima, amor próprio vazios, viver no erro. O apóstolo Paulo exorta a esses irmãos a observar essas questões, que são extremamente nocivos para a unidade da igreja. Para Paulo, esses sentimentos eram incompatíveis com a unidade que deveria ser vivenciada por eles, ou da parte desses irmãos. Então ele chama-lhes a atenção para que eles fossem humildes. Versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. E essa humildade aqui é ter uma opinião, humilde de si mesmo, sendo um senso profundo de insignificância moral, modéstia, submissão de mente. Então, entre eles deveria haver reciprocidade de sentimento com base no sentimento expresso por Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se ambos são portadores do mesmo sentimento que houve em Cristo, logo a ideia é que, uma vez cuidando da causa do outro, estariam cuidando da causa de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo afirma que teria sua alegria completa se os irmãos de Filipos tivessem o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então Paulo busca encorajar os irmãos a olharem não somente para os seus próprios interesses, mas olharem também para os interesses dos outros.
Mas qual é o sentimento que houve em Cristo que o apóstolo Paulo aqui se refere? E o apóstolo Paulo responde. Depois de falar da humildade que eles deveriam ter, Paulo passa a mostrar o maior exemplo de humildade que já existiu. Paulo afirma que, sendo ele Deus como servo, sempre buscou a glória do Pai. Segundo Craig S. Kenner, aqui há um profundo contraste entre Adão e Cristo. Ao contrário de Adão, que sendo humano procurava a divindade, Gênesis capítulo 3, versículo 5, Cristo, sendo divino, abandonava sua legítima posição de honra. Então Paulo passa a mostrar como se deu esse gesto de humildade por parte de Cristo. E ele então começa a pontuar, partindo aí do verso de número 7. E ele diz então que Cristo se esvaziou. E a expressão esvaziar-se a si mesmo implica que Cristo fez isso ao assumir a forma de servo, o servo sofredor de Isaías 53. Um simples homem. Ele não se esvaziou de alguma parte da sua essência como Deus, pelo contrário, assumiu a existência como homem, embora ainda fosse completamente divino, ele se tornou completamente humano. Seria o mais profundo ato de rebaixamento. Aqui nós encontramos o que a teologia chama de kenosis, que é o esvaziamento de Cristo. Não esvaziar-se da sua deidade, não, para assumir a forma humana. Não ser menos divino devido à sua forma humana, não. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando a que ele sujeitou por amor à causa. E o apóstolo Paulo diz, ele não somente esvaziou-se, mas ele assumiu a forma de servo. Jesus acrescentou a sua essência divina. No verso de número 6 nós encontramos, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Então Jesus acrescentou a sua essência divina à essência de um servo. A forma, ou seja, as características essenciais de um ser humano, procurando cumprir a vontade do Pai. Paulo não diz que Cristo trocou a forma de Deus pela forma de servo, implicando numa perda da deidade, como nós afirmamos, ou dos atributos da deidade. Em vez disso, na encarnação, Cristo continuou continuou com a mesma natureza, a ser Deus, mas acrescentou a si mesmo a natureza de um servo, o que implica em uma pessoa com duas naturezas. Cristo 100% Deus e 100% homem, em todo tempo. O apóstolo Paulo diz mais, diz que ele se tornou em semelhança de homem. O Deus Criador de todas as coisas e Senhor sobre todas elas, se tornou ou se torna aqui a semelhança de sua criatura, apontando para a fragilidade do ser, e não em sua essência, pois o Cristo que nós conhecemos era 100% Deus e 100% homem. Contudo, seu percentual no aspecto humano era sem pecado. Deus tornou-se visível à criatura e a pecadores na encarnação. E o apóstolo Paulo continua e diz que, além disso, ele fora reconhecido em semelhança de homens. Ele não somente se permitiu ser visto pelas criaturas e por pecadores, mas também se permitiu ser reconhecido por externar suas fraquezas. Pois como um homem teve fome, sede, frio, cansaço, tristeza, medo, dor e enfrentou a morte, dentre outras coisas. E por fim o apóstolo Paulo afirma que ele tornou-se obediente até a morte de cruz. Paulo afirma que Jesus voluntariamente assumiu o papel de servo. Humilhou-se a si mesmo. Ninguém o forçou a isso. Embora nunca tivesse pecado, nem feito algo para merecer a morte, muito menos morte de cruz, ele escolheu este fim, para que por meio de sua obediência, os pecadores eleitos lhe pudessem ser, os pecados dos eleitos, pudessem lhe ser imputados. Usando a declaração até morte de cruz, Paulo descreve o sentido profundo da humilhação de Cristo. Ao lembrar
seus leitores de que ele morreu pela forma mais cruel de pena de morte, a crucificação. Os romanos reservavam a morte por crucificação para escravos e estrangeiros. Os judeus a haviam como algo ultrajante. Cristo sujeitou-se a tudo isso por amor a mim e a você. O apóstolo Paulo então coloca essas coisas diante dos crentes de Filipos, mostrando para eles que eles tinham um exemplo por excelência de alguém que se humilhou e que eles também deveriam viver em humildade, expressando essa humildade, vivendo em unidade. O apóstolo João diz que ele deu-se por nós. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E a pergunta é: o que temos feito uns pelos outros, já que Cristo deu-se por nós? Na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo de número 16, João também afirma algo de extrema relevância para nós. 1 João, capítulo 3, versículo 13. João, capítulo 3, versículo 16. Desculpe-me. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então observem que as Escrituras Sagradas falam de um Cristo que nos ensinou de forma prática como deveríamos viver, como deveríamos expressar que o amamos e que estamos nele. A nossa unidade testifica que Cristo é o enviado de Deus e Senhor sobre as nossas vidas. É o que João afirma também no capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então observe que a nossa unidade, a unidade que o apóstolo Paulo estava mostrando para os irmãos de Filipe, deveria ser exercida com humildade, com base na humildade, sobretudo no exemplo da humildade de Cristo. Ela testifica até mesmo acerca do envio do Senhor. Que Deus nos conceda a graça de podermos dia a dia esvaziar-nos de nós mesmos. Agindo assim, estaremos aptos a sermos cheios dele e vivermos em unidade. Lembre-se, Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. Ele demonstrou ser esse exemplo esvaziando-se a si mesmo, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, sendo reconhecido em figura humana e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos por esse dia que nos concede, Pai. Queremos Te agradecer, porque de fato e de verdade, tudo aquilo que Cristo nos ensinou por meio da Sua palavra, Ele o fez também dando o exemplo. Ele nos ensinou e falou acerca da humildade, mas Ele deu o exemplo maior de humildade. Demonstrou de fato ser Ele o maior exemplo que nós temos. Nós queremos rogar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que esteja nos esvaziando de nós mesmos para que possamos ser cheios do Teu Santo Espírito. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a estarmos pensando na causa alheia. Ajuda-nos, Senhor, a de alguma maneira sermos instrumentos do Senhor no auxílio dos necessitados.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos melhores do que temos sido no que diz respeito à necessidade do próximo. Por quantas vezes, Senhor, nos vemos única e exclusivamente interessados nas nossas dificuldades. E não atentamos, Senhor, para as dificuldades alheias, necessidade alheia. Mas nós pedimos, Senhor, tem misericórdia. E toma o nosso coração e faça-nos, ó Deus, faça-nos viver em humildade de fato e de verdade, seguindo o exemplo de Cristo, o nosso exemplo maior. E que nós possamos, ó Deus, para a glória, honra e louvor do Teu nome, uma vez assumindo essa humildade, termos o desejo sincero de vivermos em unidade como povo do Senhor, de estarmos pleiteando a causa do Senhor, e a causa do Senhor envolve, Senhor, tanto aqueles que fazem parte da Tua casa, quanto aqueles que ainda não lhe conhecem, porque é bem certo que o Senhor ainda tem os seus para serem alcançados neste mundo. E eles haverão de crer que de fato nós fomos enviados também pelo Senhor para trazer essa boa nova, se eles verem em nós, Senhor, um comportamento digno do Evangelho. Se eles veem em nós, Senhor, amor, se eles veem em nós, Senhor, humildade, altruísmo. Então o Senhor nos ajuda a estarmos cultivando essas virtudes no nosso dia a dia. Nos ensina, Senhor, ao exemplo maior que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ensina, nos ajuda a estarmos alcançando essa dádiva que é um viver em humildade, um viver, ó Deus, em unidade, para a glória, honra e louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos agradecidos. Amém.